Bom, vamos falar hoje sobre a origem do universo. Será que vai dar polêmica aqui? Tem umas coisas polêmicas pra gente falar aqui, eu vou deixar pro meio. Você que tá assistindo aí, você vai se preparar aí para perguntas e respostas polêmicas. Mas vamos lá, vamos falar de origens, Tassos. Nós somos cristãos, né? Eu acho que o pessoal te conhece. Aproveitando aqui, o pessoal que não te conhece, você veio da onde, se formou aonde, faz o quê? Só pra gente fazer uma breve apresentação de novo aqui da sua pessoa. Eu sou Tassos Licurgo, sou professor titular da Universidade Federal, sou pesquisador visitante Federal do Rio Grande do Norte. Certo. Lá, a origem lá da tromba do elefante. Sei. Sou pesquisador lá do Reasons to Believe, na Califórnia. Sou advogado e pastor do Defesa da Fé, em Natal, RN. Então trabalho aí nessas áreas. E é um prazer estar aqui, viu? Que legal, que bom. Você tem muito para acrescentar. Nós gravamos um podcast, pessoal, já aqui, sobre comunismo e cristianismo. Será que são compatíveis essas visões? Depois você procura aqui, foi um podcast muito relevante. O Tassos estava comentando aqui como foi relevante e repercutiu demais os comentários que nós fizemos aqui. Depois você pode assistir esse podcast que está gravado aqui, tá? Mas falando de origens, então, Tassos, nós somos criacionistas, né? Tanto você quanto eu, acho que todo cristão, ele é criacionista, ele crê que Deus criou todas as coisas. Mas existem alguns, os céticos, que vão dizer que tudo foi obra do acaso, que talvez houve uma explosão, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, sobre o Big Bang, e que numa obra do acaso surgiu tudo que existe. Esse universo aí, se não me engano, 93 bilhões de anos-luz de extensão, né? Foi tudo por acaso? Teve um Deus criador? Como é que nós podemos começar? Como tudo começou? É tão interessante que essa pergunta, como tudo começou, já é uma pergunta que, quando nós colocamos na história intelectual humana, é muito relevante. Pelo seguinte, porque até meados do século passado, não fazia sentido perguntar como o universo havia se iniciado. A pressuposição de que houve um início só veio a fazer parte do discurso científico na metade do século passado. Antes do século passado, os únicos livros que diziam que o universo havia tido um início eram os livros de Moisés. É tão interessante que as pessoas dizem assim, como o universo começou, como se isso fosse uma pergunta tão simples, quando na realidade isso denota mais de 3 dezenas de séculos de resistência da ciência contra o que estava nos livros de Moisés. Bereshit, no livro de Gênesis, quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra, a tese que está exposta ali, pelo uso do verbo bara, que é traduzido por criar, é uma tese de que o universo veio a existir, os céus e a terra em hebraico é a forma para dizer o universo e tudo que existe. Sim. Esta tese não era aceita pela comunidade intelectual. Nenhuma civilização aceitava isso. Você tinha civilizações que achavam que a Terra estava sobre uma grande tartaruga e a tartaruga sobre uma torre infinita de tartarugas. Você tinha civilizações assim com pensamentos esdrúxulos. E tinha civilizações como a Grécia, por exemplo, que achava que o universo havia sido moldado a partir de uma matéria que existia desde sempre. Mas apenas as escrituras, os livros de Moisés, que fazem parte do nosso Antigo Testamento, diziam que o universo havia vindo a existir a partir do nada. Em meados do século passado, muito recentemente, várias descobertas em ciência forçaram o cientista, contra a vontade dele, a se render à tese das escrituras e dizer que o universo sim teve o início. Aí é que se fala da teoria do Big Bang. Certo. Anteriormente teria a teoria do universo eterno, que ele sempre existiu, o cíclico, essas coisas assim. Tecnicamente, a melhor forma de dizer é o universo estático ou universo eterno, mas preste atenção, não é eterno unicamente para o futuro, é eterno para o passado. Sempre existiu. Se o universo nunca veio a existir, sempre existiu, nunca fazia parte ou não fazia sentido perguntar
sobre quem havia sido o criador do universo, porque o universo não havia sido criado, não se entendia que o universo havia sido criado. Certo. Assim como hoje, claramente, não faz sentido perguntar quem foi que criou Deus, porque Deus não está na categoria do que foi criado. Só tem criador o que é criado. Quando você pergunta quem é o criador do que não é criado, você incorre num erro do pensamento, numa falácia chamada erro de categoria. Você está perguntando quem é o criador daquilo que não está na categoria de quem é criado. Um exemplo de erro de categoria é você perguntar qual é o gosto da cor amarela. Qual é o gosto? Não tem gosto, porque as cores não estão na categoria daquilo que tem gosto. Portanto, não faz sentido perguntar sobre o gosto daquilo que não tem gosto. Assim como não fazia sentido perguntar sobre quem era o criador do universo se o universo não havia sido criado. Não se entendia que o universo havia sido criado. Assim como não faz sentido e nunca fará perguntar sobre quem é o criador de Deus, já que, por definição, Deus é a causa não causada. Sim. Ninguém criou Deus, ele não é criado. Não é criado, então não há de se perguntar sobre quem é o criador daquilo que não é criado. No caso do universo, quando a ciência, a gente pode se aprofundar mais nisso, passou a forçar, com base nas evidências, segundo a lei termodinâmica, universo expansão, com o telescópio Hubble, radiação de fundo, com Penzias e Wilson, teoria da relatividade e tantos outros. A gente pode falar sobre esses argumentos se você quiser. Sim. Quando esses argumentos forçaram o cientista a se render e dizer o universo de fato teve o início, aí passou a fazer parte do discurso científico. Quem é o criador? Porque se viu aí que o universo havia sido criado. Entendi. Então, a ciência até então estava satisfeita com a ideia de que era um universo estático ou um universo eterno, como nós falamos, e que não havia um criador. Mas aí você citou, pode falar. Até hoje, tem gente a que pensa função assim. não consegue pelas evidências. Mas você veja que o Big Bang não é uma solução naturalista. É criacionista. Se a pessoa não quiser... Teve um início, pelo menos. Não, é criacionista pelas características dessa causa do universo. Nós iremos falar mais sobre isso. Certo. Mas aquele que não acredita em Deus, para ele, o melhor modelo é o universo sem início. Então, a solução naturalista não é o Big Bang. O Big Bang é criado, inclusive, por um padre, Sim. Georges Lemaitre. A solução naturalista é o universo sem início. E, portanto, que não precisa, não demanda um criador. Só para deixar bastante claro isso, porque é um erro que algumas pessoas fazem. É porque se ele é eterno, como você falou, se houve um início, então, como que começou tudo isso? Qual foi o efeito? Qual foi a causa disso tudo? Aí forçou a ciência a fazer isso. Aí você citou algumas coisas que forçaram a ciência a dizer, não, tem um início. Uma das coisas é a segunda lei da termodinâmica, né? Você quer explicar um pouquinho sobre isso, da entropia e tal? Segundo a lei termodinâmica, cujo efeito é a entropia, diz basicamente o seguinte, que as coisas tendem naturalmente a um estado de maior desorganização. O seu quarto, por exemplo, professor Tarles, e o quarto do pessoal aqui, se a pessoa não arrumar, o que é que o quarto fica como? Bagunçado. Bagunçado. Essa é a tendência natural das coisas. As coisas se desorganizam naturalmente. Se o universo nunca tivesse tido um início, ele teria tido tempo mais do que suficiente para ter se desorganizado totalmente. E nós não viríamos mais, como vemos hoje, a tendência à desorganização. Se o universo nunca tivesse tido um início, existisse desde sempre, se o passado para trás fosse infinito, ele já teria se desorganizado totalmente, de tal forma que nós não identificaríamos mais esse processo de desorganização crescente. Certo. Como nós identificamos hoje a ação desta lei, da segunda lei termodinâmica, isso denota que o universo teve um ponto de início no passado e não existe desde sempre. Falando de energia também, na segunda lei da termodinâmica, falando de energia, é uma energia que se esgota, né? E se nós voltássemos para o passado eternamente, como a gente percebe que é com a segunda lei da termodinâmica que a energia está se acabando, então se voltássemos no passado, ela não tem como voltar ao passado e ter uma energia
eterna no passado, né? Se ela está se acabando, se um dia ela vai acabar, né? É como se fosse uma lanterna que está acabando. Né? Na realidade, a primeira lei termodinâmica diz que a matéria e a energia no universo são constantes. O que está se transferindo é a quantidade de energia utilizável para não utilizável. A quantidade total é constante. Entendi. O universo, quando é criado, ele é criado com aquela quantidade de energia e matéria, né? A matéria e a energia se comunicam e você passa de uma quantidade de energia utilizável para não utilizável. A primeira lei termodinâmica, que não é a segunda, a primeira, diz que essa quantidade é constante. E aí a segunda vai falar da entropia. A segunda fala da entropia. Entropia é a tendência das coisas a naturalmente ganharem desorganização, perderem complexidade. Certo. As coisas tendem naturalmente a ficarem menos complexas. Certo. E é o que nós não vemos hoje no universo, que é um universo complexo. O universo tende a se desorganizar. Certo. Naturalmente. O universo ele se estrutura de maneira absolutamente única, porque Deus cria o universo de forma tão específica que de qualquer outra maneira a vida não seria possível. Porque Deus não cria o universo e vai dormir, não. Não é um deísmo. O deísmo é isso aí. Quem acha que após o Big Bang Deus deixou as coisas acontecerem naturalmente é o deísta. Sim, exatamente. O teísta entende que Deus suporta o universo. Então, se Deus criou o universo de uma determinada forma, específica, única, que é impossível ter sido criado por acaso, aí entra na sua pergunta do acaso. Sim. Isso fez com que o universo, naquela probabilidade impensável, se tornasse um universo em que a vida é possível. Quer dizer, teve um ajuste fino aí, uma sintonia fina da alta complexidade, sem a qual não seria possível ter vida aqui na Terra, o que é impossível isso ser feito por acaso, né? O nome é esse mesmo, ajuste fino. São 122 características chamadas de princípios antrópicos. É como se você pegasse uma mesa com 122 botões que você tem de milimetricamente sintonizar um a um para que a vida seja possível, para que esse universo seja um universo habitável. Qualquer alteração em qualquer um desses botões, qualquer alteração que seja em qualquer um desses botões tornará a vida impossível. Então, quais são essas características? Várias. Você tem, por exemplo, o grau de expansão no primeiro segundo do universo. Se esse grau de expansão do primeiro segundo do universo for alterado em uma parte em 10 elevado a 40, 0,00040 zeros, 0,40 zeros, 1%, a vida não seria possível. Esse 1 segundo da criação, você está falando do Big Bang já aí, né? Eu estou falando da criação, da expansão. A porcentagem de oxigênio, 21%. Sim. Mesmo nas montanhas, você tem uma menor quantidade de oxigênio, mas a porcentagem é a mesma. Então, a porcentagem de oxigênio é importante para a manutenção da vida. São 120 transparência atmosférica. Sim, a intensidade da luz, a Lua, a proximidade da Lua, a distância da Lua, água, tudo mais. 122 características. A probabilidade disso ter sido feito por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. É impossível. É impossível. E é impossível não porque a gente está falando... Matematicamente impossível. Existe um princípio na área de probabilidades e estatísticas chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Uma chance em 10 elevado a 51, 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52, 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes. 55, 100 mil vezes impossível. E aí vai. Onde é que eu vou chegar quando eu chegar a uma chance em 10 elevado a 138? Então essa é a chance de, por acaso, nós temos um universo estruturado desta forma, por acaso. Isso é impensável, entendeu? Sim. Então, só para deixar claro, né? É como se tivesse 122 botões, todos sintonizados na sintonia fina, exata que deveria estar, de quantidade, de intensidade e tudo mais. Caso um botão desse tiver fora do lugar, um botãozinho, vamos por 121 botões, tá certinho, mas um botão tá desintonizado, não seria possível vida aqui na Terra. É isso? Seria absolutamente impossível.
E a probabilidade de 122 botões estarem exatamente iguais, no mesmo lugar que deveria estar, sintonizados exatamente iguais, é uma probabilidade de 10 elevado a 138. De uma chance. Uma chance em 138. Em 10 elevado a 138. É como se você tivesse 10 elevado a 138 bola de gude, você tivesse que ir naquela específica, a primeira chance. Pra você ter uma ideia, as pessoas não têm ideia do tamanho desse número. É verdade. Você sabe, tem um exemplo para dar. Você sabe qual é a quantidade de átomos, não é em Praia Grande, em São Paulo, no mundo, no universo? Não sei. No universo, estima-se que há 10 elevado a 70 átomos. No universo. No universo. E a probabilidade de ser criado por acaso é 122 constantes antrópicas, 10 elevado a 138. É uma chance. Uma chance. Em 10 elevado a 138. É como se fosse 10 elevado a 138 zeros. 0,0001%. Então, você ia ter muito mais zeros, infinitamente mais zeros do que a quantidade de átomos no universo. 1% no final. Você vê. Eu tenho outro exemplo para dar, um pouquinho menor. 10 elevado a 17. Fiz um estudo sobre probabilidade de profecias bíblicas. E aí, 10 elevado a 17 é como se pegasse o estado do Texas, forrasse de moedas de $1 ou de R$1, vai que seja, com uma espessura de 60 centímetros, o estado do Texas todinho, marcasse uma moeda lá, jogasse a moeda lá e alguém fechasse o olho e pegasse a moeda do estado do Texas. Isso é 10 elevado a 17. Então é uma em 10 elevado a 17. Então você imagina uma em 10 elevado a 138. Aí o senso comum diz assim, como é que tudo pode ter se formado a partir de uma explosão? Primeiro, ninguém na face da Terra chama Big Bang de explosão. Não é uma explosão, é uma expansão de luz. Muito semelhante, inclusive, com o que está lá em Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz. Certo. É uma expansão de luz. E como é que isso pode se tornar o que nós temos hoje? Graças à sintonia fina exercida por Deus, porque por acaso não poderia ser. Essa expansão não foi de qualquer forma. Ela foi projetada especificamente. Foi uma sintonia fina feita por Deus para que isso ocorresse. Sem essa sintonia, sem Deus na equação, não seria possível. Nem com uma. Sem Deus. Você pega uma explosão, você falou, uma expansão. É como se. Não é explosão. Então, esqueça esse nome explosão. Então, é como se fosse uma expansão, mas se expandisse uma gráfica, não ia sair livros, né? É sempre o exemplo que dá, né? Se expandisse uma. Se você explodir, aí é explosão. Você pode explodir uma gráfica. Se você explodisse uma gráfica, a chance das letras subirem e caírem e formarem um dicionário são mínimas, né? Mas o universo não é explosão, é uma grande expansão. Não tem, inclusive, não é explosão, até porque não tem nem oxigênio para queimar fora, né? Não é explosão, é expansão. Uma grande expansão de luz. Entrando nessa parte aí, Tassos, a gente percebe que você crê no Big Bang, né? E nós temos alguns cientistas e alguns cristãos que não creem no Big Bang, né? E você disse agora que o Big Bang é uma expansão e não uma explosão, uma expansão, né? Seria possível uma expansão muito rápida, igual você falou, de 1 segundo, aí, os segundos, do tamanho que nós temos o universo? Seria uma expansão muito rápida ou ao longo de bilhões de anos, 13,8 é o que estima-se, né? 13,8 bilhões de anos-luz aí de distância, e aí qual a velocidade? Seria possível isso? Primeira coisa a se entender sobre isso. Quem, como eu, entende que o Big Bang ocorreu, pode, assim como eu, defender a interpretação literal da Bíblia. Certo. Eu não estou dizendo que o Big Bang ocorreu flertando com interpretação alegórica das Escrituras. Não estou. Segunda coisa importante, quem, assim como eu, defende o Big Bang, não quer dizer que eu defendo a evolução biológica de Darwin. Certo. O darwinismo não tem absolutamente nada a ver com a origem do universo. Uma coisa é a origem do universo, outra coisa é a origem da vida. O universo pode ser antigo, a vida pode ser jovem. Certo. Então isso é muito importante que nós saibamos. Duas coisas você colocou então, que o Big Bang ele é compatível com uma interpretação literal de Gênesis. Isso. E o Big Bang não tem nada a ver com
evolucionismo. Nada a ver. É um erro intelectual gravíssimo, muito comum no senso comum, nas pessoas comuns que não são da área no Brasil, atribuir uma coisa a outra. Certo. Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. É muito importante deixar isso bastante claro. E outra coisa, você pode achar que o Big Bang existiu ou não. Agora, existe outra afirmação que é a seguinte. Mesmo que você ache que o Big Bang não existiu, existe um dado histórico que você tem que respeitar, que é o seguinte. A teoria do Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Entendeu? Certo. Essa teoria estando certa ou errada, independente do que você acha, o Big Bang existiu ou não. Mas na história intelectual humana, a teoria do Big Bang é o momento em que o cientista diz, eu me rendo, o universo teve um início. Certo. Existe um astrônomo que nem cristão agnóstico, chamado Robert Jastrow. E Jastrow diz assim, né? Ele conta essa história e ele faz uma ilustração para que entendamos. Ele diz assim, é como se por séculos e séculos o cientista quisesse superar a montanha da ignorância. E subia a montanha e escorregava. Subia a montanha e escorregava. Séculos e séculos, até que, quando estava chegando no topo, no cume, no ápice, no ponto mais alto da montanha, quando o cientista chega lá, ele é saudado por um grupo de teólogos que estavam ali sentados há séculos. Então, é muito importante intelectualmente, Thales, fazer essa distinção. Certo. Se o Big Bang ocorreu ou não, eu creio que ocorreu, mas independente da crença de quem nos ouve, isso é uma coisa. Agora, mesmo aquele que acha que o Big Bang não ocorreu, não pode ignorar o fato da história da ciência, de que a teoria do Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Dizer que a teoria do Big Bang é uma solução ateísta é ignorar radicalmente a história da ciência. É uma ignorância. Entendi. Igualar Big Bang com ateísmo é incongruência. É uma incongruência. Quem criou o Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. O Big Bang exige uma causa, e depois nós podemos ver que pela própria ciência essa causa tem as mesmas características do Deus bíblico, pela própria ciência, se você quiser a gente pode ver isso. Certo, quero saber. Pela própria ciência. Então, o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. O ateu não quer o Big Bang, o ateu fica desesperado. Tanto é assim que mesmo cientistas que não eram ateus não queriam o Big Bang, porque traz uma questão que é dificílima. Se o universo veio existir, quem é a causa? O próprio Einstein, e Einstein é recente, né? Sim. Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, no sul da Alemanha, e morre em 1955 em Princeton, nos Estados Unidos. Einstein, quando cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria da relatividade, e a teoria da relatividade dá um modelo de universo com início. Aí Einstein diz, meu amigo, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu vou ter que lidar com essa teoria com modelo de universo com início. Aí ele diz, eu vou botar uma constante nessa teoria, para a teoria passar a dar um modelo de universo sem início. Aí eu não trago para mim a responsabilidade de dar conta de quem é a causa daquilo que passaria a ser causado. Quando ele bota a constante na teoria, e aí vem uma coisa muito bonita, viu? É para os telespectadores, busquem agora mesmo lenços para enxugar as lágrimas. Porque quando ele coloca essa constante, a matemática, a contraparte formal da teoria, faz com que a colocação da constante gere uma divisão por zero, que ninguém sabe que pode, que todo mundo sabe que não pode. Então ele, pela matemática, ele é forçado a tirar a constante da teoria da relatividade. E a teoria da relatividade só faz sentido no modelo do universo com origem. Então veja que é um exemplo da ciência forçando o cientista, contra a vontade dele, a assumir o modelo do universo com origem. Entendi. Bom, o universo com origem, tá, tanto os Big Banguistas, né, como dizem por aí, quanto os não Big Banguistas creem que teve um início, um criacionista, né? Mas o Big Bang, como você falou, é uma expansão. E o que seria o Big Bang? Como é que aconteceu? De uma massa houve uma expansão? Como é que aconteceu?
Estruturalmente falando. Antes de responder isso, vou dizer, é possível que Deus tenha criado o universo todo pronto há pouco tempo atrás? É possível. É uma teoria. Não, é possível que Deus tenha criado o universo, Thales, há 5 minutos. E tenha colocado na nossa cabeça a memória do passado. Colocou na sua cabeça a memória de que você tem família, que você é pastor, que você não sei o que, criou a igreja, tudo. E Deus é uma mente infinita. É possível? É. Sim. O problema é que nós não temos evidências para isso. Então essa é uma solução, em certo sentido, infantil. Porque nós não temos evidências. É possível? É. Deus pode fazer isso. Mas nós não temos evidências. Então é por isso que, na maioria das vezes, são crianças e adolescentes que creem nessa história. Se você pegar as pessoas, de modo geral, vão entender que Deus criou o universo no Big Bang. Isso é o que é feito no mundo, nesta área. Você pegar pessoas como Hugh Ross, Sim. que ele é presidente astrônomo, doutor em astronomia. William Lane Craig, Norman Geisler, Frank Turek, os maiores apologistas do mundo, têm essa percepção, porque o Big Bang é a rendição da ciência à teologia, só para deixar bastante claro. Como ocorreu? Como ocorreu foi do jeito que as escrituras dizem. Estava tudo Deus cria tudo numa singularidade. A Terra era sem forma e vazia, está dizendo isso aí? Sem forma e vazio. Está tudo naquele elemento, na singularidade, sem forma e vazio. E então Deus diz o comando em Gênesis 1:3, haja luz. E a luz se fez. Aristóteles faz uma distinção entre ato e potência. A gente pega uma semente, Thales, uma semente. Ela é uma semente em ato, mas ela é uma floresta em potência. Uma semente contém dentro dela uma floresta sem forma e vazia. Certo. Então, Deus cria dessa forma. Aí você pode me perguntar até, mas por que Deus escolheu essa metodologia? Bom, se você me perguntar, não sei se quer falar agora ou depois sobre isso. Não, pode ir falando aí. Mas isso aí tem uma correlação muito interessante com a nossa salvação. Isso é interessante, né? O haja luz, Jesus é luz. Então, quando Jesus entra na nossa vida, passa a ser um processo de modelagem, de santificação. Então, existe uma correlação interessante com o modelo da natureza para nos ministrar sobre o que acontece conosco. Sim. Em Romanos 1:20, o apóstolo Paulo diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a muitas características de Deus. Os atributos invisíveis de atributos Deus. Invisíveis, o eterno poder, pelas coisas criadas. Então há uma ministração importante aí. Certo. Então, aí falando de Big Bang, né? Você disse que o Big Bang é compatível com as escrituras. Absolutamente compatível, totalmente. Compatível, inclusive, com a leitura literal do livro de Gênesis. Isso mesmo. Certo? Como é que você lê, então, a partir de uma visão do Big Bang, né? Como é que você lê os 2 primeiros capítulos de Gênesis, ou pelo menos os dias da criação? Como é que você lê ali o Big Bang acontecendo ali? Nós temos, primeiro, a clareza do Big Bang está em Gênesis 1:1, quando diz, no princípio Deus criou. Nós já temos aí, no uso do verbo bara, a ideia de que houve criação a partir do nada. O verbo bara é um verbo muito econômico nas escrituras, né? Ele é utilizado em Gênesis 1 e 1:1, 1:21 e 1:27. E 2:7. Já no capítulo 2. 2:7 já é o formar, perdão. E outros verbos que se utilizam, o outro verbo que se utiliza que não é criar a partir do nada é o verbo assar. Então, o verbo no início traz uma tese, a de que tudo foi criado a partir do nada. Isso é compatível com os 6 períodos de criação? Absolutamente compatível, totalmente compatível. Eu sou a favor da interpretação literal da Bíblia? Sou a favor da interpretação literal. Mas você diz, mas Tassos, como é que você é a favor da interpretação literal se lá tem dia? É porque eu sou a favor da interpretação literal das Escrituras, não da interpretação literal do erro de tradução. Se você for para o original, dia é a tradução de Yom. Certo. Yom tem 4 significados literais possíveis.
significados, repito, literais possíveis. O primeiro significado possível é dia em oposição à noite. Está de dia, está de noite. O segundo significado possível é um dia de 24 horas. O terceiro significado possível é quando você diz assim, no dia de fulano. E o quarto significado possível é um longo período de tempo. Então, se você entende como eu, que os 6 períodos de criação são longos períodos de tempo, você está tendo esse entendimento de forma compatível com a interpretação literal da Bíblia. Agora, interpreta-se literalmente o original. Se a tradução está errada, já tem carga na tradução errada. Mas o que tem carga de tradução errada? Que você está dizendo? Você bota assim? dia. Não é dia, é era. Então, mas aí também não seria uma tradução já com viés pro dia era? E não, porque se tem 4, né? Tem que escolher. O tradutor tem que escolher um dos 4. Tem que escolher. Ou dia de 24, ou era, ou dia ocasional, que você falou tudo aí. Então, se ele escolhe era, por exemplo, ele não seria também tendencioso e não... Seria. Então, ele tem que escolher um, né? Não estou dizendo que não seria. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você escolher era, ele não está dizendo que ele não tem uma interpretação literal da Bíblia. Como se diz. Não entendi. A pessoa, se escolher qualquer uma das traduções para Yom, certo, está tendo carga ideológica de entendimento. Tradução. Não tenho dúvida. Entendi. Mas o que eu estou jogando luz é sobre a ideia de quem diz que foram criações de longo período de tempo está interpretando a Bíblia não literalmente. Isso é falso. A primeira aparição de Yom na Bíblia não é 24 horas. Gênesis 1:5. Que é o quê? Bota aí Gênesis 1:5. Põe aí, Pri, pra gente. Olha, esse ponto é muito importante. Presta atenção no que eu estou dizendo. Sim. Qualquer tradução tem carga literal. Tem carga. Então, vamos ler aqui, ó. Gênesis 1:5. Deus chamou a luz dia. Esse dia é 24 horas? Deus chamou. E esse é o primeiro dia que aparece. É a primeira vez que Yom aparece. Yom aparece. Entendi. Então, assim, ele escolheu o dia aí, tudo bem. Mas esse dia não é 24 horas, claro. Sim, as trevas chamam noite. Sim, entendi. É o contraste da noite. É o contraste da noite. Esse dia não é de 24 horas, então, certo? Mas aí, completando, o texto diz assim, passaram-se a tarde e a manhã. Né? Esse tarde e manhã, porque toda vez que Yom está acompanhado de tarde e manhã, ou esse foi o primeiro dia ali, aí não demonstra pelo contexto que Yom seria de 24 horas? Olha, a gente vai falar sobre... Eu vou falar sobre isso agora, depois eu quero voltar ao que eu estava falando antes, para não restar dúvida. Beleza. Tarde e manhã, você acha... O povo lê isso aí e acha que é 24 horas. Você acha que é 24 horas? Porque quando eu trabalho de domingo a domingo, quer dizer que eu trabalho a semana toda, né? Então, tarde e manhã dá 24 horas? Qual é a palavra em hebraico aqui para tarde? Quer dizer o quê? Pôr do sol. Qual é a palavra em hebraico aqui para amanhã? Nascer do sol. Até isso que os 24 oristas dizem, até isso que os 24 oristas dizem, não está nem compatível com a tradução errada. Nem a tradução errada sustenta o argumento dos 24 horas. De onde é que já se viu que tarde e manhã é claro que é 24 horas? Mas o que é então isso aí? O início e o fim. O início e o fim. Mas aí também seria carga de tradução também. Sempre a carga de tradução, meu querido. Eu não estou negando isso, não. Sim. Não acho que eu estou... Tradução, sempre há carga na tradução. Certo. Mas o que eu estou lhe dizendo é que quando a gente chama aqui esse primeiro dia, no final aqui, quando o Yom aparece aqui, eu chamo isso aqui de Yom, sim, eu não estou interpretando o dia não literalmente não, como o povo diz. É isso que eu estou chamando a atenção. Porque se aqui tivesse, esse foi a primeira era, essa seria uma tradução literal. Como o dia também é literal. Sim, os dois são literais. Os 4 são literais. Os 4 seriam literais. Certo. Literais. O tradutor tem que escolher um para colocar. O tradutor teve que escolher um. Existem vários outros indícios para que nós vejamos que esses dias não são de 24 horas. Por exemplo, você vai... Qual outro indício? Tem vários. Por exemplo, você já entendeu que tarde de manhã, né? Sim, entendi que você colocou tarde de começo manhã, e fim. E tarde de manhã não dá 24 horas. Eu trabalhei da tarde até amanhã.
Mas Quer dizer que trabalhou 24 horas? Esse fim também, esse começo e fim não, é o mais começo, ou menos. não, o começo e fim, você pode botar tarde e manhã, então não dá 24 horas. Então vamos abandonar as 24 horas, nós vamos ser agora quantas horas? 16 horas, É que não sei. tarde, o que parece? É uma coisa que seja à noite e amanhã, que se tarde fosse parece dia. que é tarde. Tarde que parece que está assim. Não é noite não. Como o versículo não, tarde não parece que é noite. Noite, não, dia e tarde noite. não parece que é noite. Tarde parece que é tarde e manhã parece que é manhã. Certo. Certo? Literalmente então tá. Certo? Certo. Então, se você disser que tarde é aquilo que parece que é noite, aí a gente está entrando num campo muito difícil. É porque tarde parece que está entardecendo, manhã está amanhecendo. É uma coisa se fosse nesse sentido. Pois é, tarde está entardecendo e manhã está amanhecendo. Do entardecer ao amanhecer dá 24 horas? Não dá, mas Mas então... o começo do versículo mostra dia e noite, ele usa um paralelo para continuar falando a mesma coisa no final do versículo. O que diz? Olha, tarde não entardecendo, manhã amanhecendo. Certo. Dá 24 horas? Não dá. Então pronto. Quem acha que isso aí, como você estava dizendo, é uma prova por dia de 24 horas, tem que abandonar essa prova. É que assim, se fosse de tarde para manhã, daria 12, de manhã para tarde daria 12. É como se fosse, né? Aí eu estou usando as suas palavras. É do entardecer ao Sim, aí daria 12 horas se fosse... Agora, então essa interpretação, será que a criação for nesse período? É uma interpretação possível. Eu não digo que são essas poucas horas. É uma outra forma de você dizer o início da contagem do tempo em hebraico, né? Que é o pôr do sol, certo, até o fim da contagem do tempo em hebraico, que é o nascer do sol. Sim. Eu botaria do início ao fim. Veja bem. Foi o primeiro dia. Você na Bíblia, você lê, foi o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Não tem, foi o sétimo dia. Tem? Passaram-se a tarde e amanhã foi o sétimo dia? Não. Não tem. Porque nós vivemos na sétima era, que é a era do descanso do Senhor. Certo. Então a sua interpretação é que cada dia da criação são dias eras. Não são dias eras, não. São eras. São eras. Não tem dias eras, não. O Yom é era, nesse sentido. Então, o sexto. E o sétimo dia que Deus descansou, ele está descansando até agora. Então, assim, Deus criou o mundo em 6 eras e está descansando nesta era, é isso? Descansando de quê? Da obra da criação. Do ato máximo do poder criativo que é descrito pelo verbo bará. Não há mais criação do tipo bará de Deus. Existe moldar, o verbo assar. Da extraordinariedade descrita pela ação, certo, do verbo bará, ele descansa e descansa até hoje, tanto assim que não há. Coloca aí Gênesis 1, 11 e 1, 12. Vamos ver. 1, 11 e 1, 12. Então Deus diz que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie, e assim foi. Bota o 12. A terra fez... Esse é o 12 já? A terra fez brotar vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. Então, fez brotar a vegetação. Não é algo criado ali, foi algo formado. A partir de alguma coisa já. Isso denota um processo. É um indício a mais. Certo. Então, está claro que o entendimento do universo antigo é compatível com a interpretação literal da Bíblia? Não, sim. Há pessoas que vão enxergar como dia literal e como era ou como dia, né? Então tem duas interpretações, pelo menos. Eu não estou dizendo aqui que quem acha que foram dias de 24 horas está contra a Bíblia. Certo. Não, mesmo porque, Tasso, não tem a questão do mandamento do sétimo dia para o povo de Israel, que tinha que descansar no sétimo dia, porque Deus descansou no sétimo dia. E aí não seria 24 horas desse sábado? Pois é. Se existem 3 formas de interpretar essa correlação entre Gênesis 1 e Êxodo 20. É o seguinte. Ou os dias eram de 24 horas para o homem e para Deus, ou os dias eram eras para o homem e para Deus, ou Deus utilizou a lógica de 6 períodos de trabalho e 1 de descanso, refletindo na semana para o homem. Logicamente, os dias de trabalho para o homem não eram eras. Claro. Não eram eras, certo? Mas pelo mesmo argumento, para Deus também não podia ser dia de 24 horas.
Se era de 24 horas para o homem, no mandamento de Êxodo 20, tem que ser de 24 horas para Deus, porque se for, Deus descansou no sábado, tem que voltar a trabalhar na segunda, viu? Entendi. Quer dizer, seria um ciclo, Deus iria voltar. Lógico. Então, se quer 24 horas para Deus, Deus não pode ter abandonado o serviço no sábado. No domingo, no caso? No domingo, no Shabat, que é o sábado. Sim. Não poderia ter abandonado o serviço. Tinha que voltar a trabalhar. É claro que aí Deus utiliza de um padrão que ele estabelece de 6 tempos de trabalho e 1 de descanso, refletindo isso para o homem em 6 períodos de 24 horas com descanso, utilizando-se inclusive da beleza decorrente da pobreza vocabular da época de Moisés, que homem era uma palavra polissêmica, de vários sentidos. Entendeu? Moisés, ele não podia ter escolhido outra palavra, porque outra palavra não havia. Pra você ter uma ideia, o hebraico antigo, da época de Moisés, se você tirar nomes de pessoas e lugares, nomes próprios, nós restamos aí com 3.000 vocábulos. Só em verbos irregulares da língua portuguesa hoje nós temos mais do que isso. Era pouquíssimo, é uma língua pobre, né, nesse sentido de diversidade de vocabulário, né? Falando de Big Bang, de novo aqui, você falou que é compatível com as escrituras. Mas você concordou ou não? Concordei, Sim. que é possível. Compatível. É compatível. Reforçando, eu não estou dizendo que o universo jovem não é compatível. Entendi. Eu estou dizendo que é falso dizer que o universo antigo é incompatível com a Bíblia. Não é bíblico. É falso dizer que o Big Bang não é bíblico. Isso é falso. Entendeu? Entendi. Então vamos partir aqui já para a Terra Antiga que você está falando aí, né? Então você é adepto de uma Terra Antiga e de um universo antigo. Isso. E a vida para você é jovem ou é antiga também? Jovem. Jovem. Vida jovem. Então Deus criou o homem no 6º dia. Isso. E aí do 6º dia para cá, então nós temos pouco tempo. Pouco tempo. Aí o povo diz assim, mas Deus precisava de 6 eras para criar o universo? Não precisava. Não, mas também não precisava de 6 dias. Sim. Não precisava de 6 segundos. Não precisava nem de 1 segundo. É verdade. Sabe a dificuldade dessas questões que as pessoas não pensam? Não, foram 6 dias e 24 horas, porque Deus não precisava de 6 eras. Então, meu querido, também você vai me dizer que ele precisava de 6 dias? Ele não podia fazer em 1 dia? Ele não podia fazer em 6 minutos? Em 1 milésimo ele não podia? Ele não podia fazer. Deus está fora do tempo, ele é criador do tempo. Deus não precisa de nada disso. Ele fez da forma que fez em eras e tudo mais, não foi por precisão, foi por outro motivo. Como se ele tivesse feito de outra forma, seria por outro motivo. Então, para você, o universo tem quanto tempo? 13,8 bilhões? Essa é uma pergunta que está na ciência. O que é que a ciência diz hoje? O universo tem em torno de 14,7, 13,8 a 14,7 bilhões de anos. Certo. Existe hoje, como há em toda a teoria científica, uma reanálise de alguns pontos da teoria. Isso é comum a qualquer ciência. Existe hoje nós vimos desenvolvendo de forma mais rápida do que se previa. Agora, pode ser que se desenvolviam de formas mais rápidas ou pode ser que nós estejamos vendo hoje com o James Webb, o telescópio, nós estejamos vendo hoje, primeiramente, as galáxias mais desenvolvidas. Isso aconteceu com os quasares. Viram-se quasares muito desenvolvidos nos primeiros momentos e achou-se que a teoria estava errada, quando na realidade o que se viu foram os quasares que mais se apresentavam. Então é comum que as primeiras imagens sejam mesmo de galáxias mais prontas. Então, vamos lá, porque é o seguinte, vamos tentar montar aqui. Se a ciência diz que o universo tem 13,8 bilhões, pelo menos era até esse valor, né? 13,8 bilhões. Aí o James Webb vai lá em 13,6 bilhões, certo? Fica faltando 200 milhões para chegar no que seria o início de tudo, o início do Big Bang e tudo mais, certo? Nesses 200 milhões, nós temos ali já em 13,6 uma galáxia, as galáxias já prontas. Já não estão em formação, elas já estão prontas. Então esses 200 milhões aí seria uma janela muito pequena para poder dizer, ó, essas galáxias se formarem em 200 milhões, seria muito pouco tempo para poder se formar.
E aí a ciência agora está jogando mais para trás ainda a existência do universo, quer dizer, você já falou aí 14,7 bilhões, está jogando mais para trás porque precisa de mais tempo, é isso? Primeiro, o indício pode ser um indício que precisa ser mais bem avaliado, porque pode ser que as primeiras evidências, as primeiras imagens sejam de galáxias, sim, que estejam mais maduras, não porque todas são assim, mas porque essas se apresentam mais. Segundo, pode ser que o cálculo do tempo esteja errado, pode ser que seja mais antigo. Terceiro, pode ser que a teoria de evolução das galáxias tenha que ser revista. Tem várias coisas que podem ser. Entendi. Várias coisas. Pode ser que Deus tenha criado tudo pronto? Pode ser. Mas temos evidências para isso? Não. Essa é uma resposta preguiçosa. Se você chegar e disser assim, não, Deus criou tudo pronto. Pode ter, como eu disse para você, pode ter criado há 1 minuto atrás. Agora, são questões, você está entrando intelectualmente em outro ponto. Uma coisa é a teoria do Big Bang, é a rendição da ciência à teologia. Certo. Agora, você está querendo saber como é que a ciência hoje está entendendo que o Big Bang aconteceu. Isso é uma coisa que já é dos fóruns de ciência, nas discussões dos físicos. Isso é uma discussão para ser feita nos congressos de física, de astronomia. O presidente do Reasons to Believe é doutor em astronomia. Sim. Então isso é uma discussão para ser feita nesses ambientes. Então, por que eu estou falando? Porque assim, até o século passado, ou meados do outro século, nós não tínhamos essa questão de terra antiga, né? Então, era apenas terra jovem. A gente não vê filósofos, estudiosos ou sei lá, teólogos. Na história do cristianismo? Terra antiga? Sim, que os dias são literais, não acho isso. Não, que os dias são mas que eram... Não, se não são literais, são terra antiga. O que se tinha meados do século passado que a ciência passa a ter esse entendimento. A ciência... Mas que a minha preocupação seria o seguinte, tá? Se eu estou sendo bem franco assim, né? É que a ciência tenha dado... Agora eu preciso encaixar a ciência com as escrituras. Até então, as escrituras as pessoas liam lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. São 6 dias de 24 horas. Aí, de repente, vem a ciência dizendo, não, o universo tem... ele é antigo. Os dinossauros viveram há 65 milhões de anos. Aí você fala, peraí, mas se ele criou em 6 dias, 65 milhões de anos, falando de dinossauro já. Então está meio incompatível. Não seria, aqui uma pergunta, sincera. Pergunta tudo que quiser. É uma pergunta que honesta, acho que muitos internatos poderiam fazer. Não seria uma tentativa de harmonizar a ciência com Bíblia de uma forma em que a ciência fosse até maior? Não, peraí, a Bíblia está errada. Não é 6 dias de criação, porque a ciência mostrou que é antiga, então eu tenho que adaptar a Bíblia para a ciência de terra antiga, e aí eu tenho que dizer que Yom é uma palavra polissêmica, que pode significar era, pode significar dia, então eu modifico os dias da criação. Mas espera aí. Tô colocando essa Sim, mas posição. espera aí, você acha que eu estou dizendo que Yom é polissêmico por conta das descobertas em ciência em meados do século passado? Não, Então, ele é polissêmico desde que existiu. Então essa pergunta está errada. Já começou daí. Você acha que se Yom é polissêmico desde que ele existiu, Sim. você acha que o universo antigo não pode ser bíblico? Não pode? Pode, então não há nada de se falar em favorecer a ciência em razão das escrituras. Isso ocorre quando nós relativizamos as escrituras para favorecer a ciência. Não é isso que eu estou fazendo aqui. O que eu estou mostrando de maneira clara, e eu tinha compreendido que você tinha concordado, é que pelo fato de Yom ser polissêmico, permitir um longo período de tempo, essa interpretação é compatível com a interpretação literal da Bíblia. Sim, eu entendi. Agora, se eu chegar e disser assim, que a ciência se sobrepõe às escrituras, quando estiver defendendo aqui interpretação alegórica, o que é o erro intelectual que acontece no Brasil? Dizer que quem acha que o universo é antigo não defende os dias literais. Isso é um erro nessa pergunta muito grande. Isso a gente já entendeu. Porque, mas na sua pergunta é como se não tivesse entendido, Thales. Não, eu quis dizer o seguinte. Por exemplo, se a gente voltar a 1500, os reformadores, Lutero, Calvino, sei lá. E aí a gente não vai ver esse tipo de questionamento de Yom ser era. Yom ali, até então, até a ciência trazer
luz, vamos dizer, a uma idade maior da Terra, do universo, dos fósseis. A tradução de Gênesis para a Septuaginta, que foi citada por Jesus, tem Sim. no termo que é traduzido de Yom para o grego, tem a percepção de que é um longo período de tempo. Isso é da época do segundo templo. Certo. Segundo templo na história intelectual humana. Não é de agora, não. Nunca houve isso de moldar as escrituras. Agora, se você tem uma amplitude semântica interpretativa nas escrituras, as informações que você tem das evidências, você tem que levar em consideração. A teologia, teologar aqui, né? Sim. A teologia traz dois tipos de revelação. Revelação especial, revelação geral. Sim. Existe a teologia natural. Sim. A revelação da natureza não se sobrepõe à especial. E eu não estou fazendo isso. É o outro erro que é muito comum no Brasil dizer isso. Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que você tem aqui 4 possibilidades de interpretação de Yom. Você vai escolher aquela que a ciência diz que não é, ou você vai escolher aquela que é literal e que a ciência diz que é? Então, pela ciência, não é possível uma Terra jovem? Pela ciência. Pela ciência, os argumentos para a Terra jovem são argumentos que desconsideram a sintonia fina. Para a ciência, Terra jovem não existe. Quando é que a ciência não existe Terra jovem? Então, por exemplo, eu já vi um argumento, né, sobre o afastamento da Lua. A Lua se afasta, se não me engano, 4 centímetros por ano da Terra. Então, se voltássemos, sei lá, 500 milhões de anos, se não me engano é essa conta, se voltássemos 500 milhões de anos, nós teríamos a Lua colada com a Terra. Ou não é assim que funciona, ou não. Ou não. Você vai pegar um elemento desse e dizer que agora que a Terra é jovem por conta da luz, não tem nenhum outro tipo de situação, nenhum outro tipo de harmonia no universo. Tudo indica. Você quer dizer para mim que a ciência defende Terra jovem? Onde não, é? não tô. Eu estou te perguntando. Não, O especialista aqui é a você. relatividade só é possível no universo criado. As equações, Thales, as equações da relatividade são interessantes. Elas podem mostrar o universo para frente e para trás. Sim. Pelo que nós sabemos hoje, nós temos a origem do universo lá atrás. Só é funcionar as equações para trás. E não há nada que nos indique que houve um momento depois da criação que essas leis eram diferentes. Se o discurso na teologia já é assim, na ciência é que não tem a menor chance. Não tem nenhum cientista da área que defenda isso. Então, eu vi um Reels aí, né? Um rapaz mostrando a teoria do Big Bang, né? Ele dizendo o seguinte, que tudo partiu de um ponto. Segundo a ciência, tudo partiu de um ponto. Então, e tudo se expandiu. Se voltássemos atrás, se fôssemos voltando, voltaríamos, chegaríamos no mesmo ponto. Tô falando de expansão, desse expansionismo aí, né, que você está falando. A questão da Lua também não seria assim? Se a Lua está se afastando da Terra, também não seria uma das situações, né? Falam também da sedimentação dos continentes, do afastamento dos continentes, da quantidade de sal que há na Terra, tudo isso com prova da Terra jovem, vamos dizer assim, né? Pois é, na ciência esse discurso não tem a menor chance. A menor. Vá para qualquer simpósio científico, qualquer congresso de ciência, vá para qualquer lugar. A maioria dos cientistas é Terra Antiga, a total maioria. A totalidade. Né? Quem é o cientista da área que não é Terra Antiga? Quem é? Quem é o cientista da área que não é Universo Antigo? Quem é? Não existe isso. Isso é um discurso que pega um elemento... Então, vamos falar eu já vou falar da origem da vida, né? Que você falou que a origem da vida é jovem para você. Agora, antes da vida, eu vou dizer um negócio. Preste bem atenção, o Big Bang, como é poderoso. Porque a teoria do Big Bang diz que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir junto com o universo. A matéria, o espaço e o tempo vieram a existir junto com o universo. Isso quer dizer que a causa do universo não pode ser material. Sim. Porque a matéria veio a existir junto com o universo. A causa tem que ser imaterial. A causa do universo que criou o tempo não pode ser temporal, porque tempo não existia. Essa causa tem que ser atemporal. E a causa do universo que criou o espaço não pode ser espacial, tem que ser não espacial. Então, como a causa do universo criou o tempo, ela é atemporal, porque tempo não existia. Se ela é atemporal, ela é capaz de ver o futuro que você livremente decide.
A ideia teológica de que o fato de Deus saber o futuro exige que ele decrete o presente não é intelectualmente defensável. Pode ser até, eu não concordo assim, né? Isso eu acho até que fere o caráter de Deus essa ideia, mas para aqueles que acham que há uma necessidade intelectual de Deus decretar o presente para que ele saiba o futuro, isso é um erro intelectual, porque Deus está fora do tempo. A atemporalidade de Deus, que decorre, inclusive, que é compatível, não decorre, mas decorre de Gênesis 1.1, que usa o verbo bará, que criou tudo, inclusive o tempo, mas que é compatível com a ciência. A temporalidade de Deus nos diz que é intelectualmente defensável Deus saber o livro de quem vai ser salvo. Deus sabe. Deus sabe o futuro, mas não quer dizer que ele livremente, que ele determine. O nosso livre-arbítrio é totalmente compatível com a cognoscibilidade de Deus do futuro, e isso é compatível com a percepção de que Deus é criador do tempo. Deixa os calvinistas ouvirem isso que você está falando. Não, mas calvinista ou não ser calvinista, isso... Não, eu entendo o que você está falando, mas o calvinista tem que entender que isso é uma necessidade intelectual. Eu não estou dizendo que Deus decretou ou não decretou. Eu, pessoalmente, tenho a convicção que ele não decreta. Deus não decreta o mal, o estupro de uma criança, não decreta nada disso. Porque se Deus fizer isso fere de morte o caráter de Deus. Não há responsabilidade sem livre-arbítrio. Isso é uma contradição. Isso é uma questão teológica, mas o que eu estou dizendo aqui foge disso tudo, que é o seguinte: o fato de Deus saber o futuro não exige que ele decrete o presente. O calvinista não pode dizer isso, pelo fato de Deus ser atemporal. Deus é capaz de saber o futuro que livremente você decide, porque Deus não está no tempo, Deus está fora do tempo. É diferente. O eterno é menos que o atemporal, porque o eterno nunca consegue subverter a ordem passado, presente e futuro. O atemporal, ele vê o futuro, passado, presente em uma só. Ele está fora do tempo. Está fora do tempo. Tá certo? Então, calvinista ou não, se pensar, vai chegar à mesma conclusão que eu. O calvinista vai dizer, apesar disso, para o calvinista Deus decreta. Mas ele não pode dizer que ele decreta como a necessidade dele saber o futuro. Certo. Não sei se eu fui claro o suficiente. Eu entendi. Eu quero fazer uma pergunta sobre... Deixa eu falar o resto. Isso é falar. O tempo, a matéria. Se Deus criou a matéria, a causa é imaterial. Imaterial é espiritual. Quem seria? Com quem está combinando isso aí que você está falando? Com quem está combinando. Se Deus criou o espaço, a causa é não espacial. Um sinônimo de não espacial é infinito. A ciência diz que as leis da natureza só passaram a existir juntamente com o universo. Se a lei da natureza só passar a existir juntamente com o universo, a causa do universo não pode ter sido natural, porque a lei da natureza não havia, tem que ser sobrenatural. É por isso que ganhadores do Prêmio Nobel de Física, como o Penzias e o Wilson, inclusive responsáveis pelo laboratório Bell, eles disseram assim, rapaz, realmente o que nós temos na cosmologia moderna hoje é exatamente o que estava ali nos livros de Moisés e em Salmos. E na Bíblia como um todo. É exatamente isso. Se Deus criou tudo a partir do nada, essa causa é extremamente poderosa. Se Deus organizou o universo da forma que organizou para que a vida seja possível, com as 122 características, né, a probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138, é porque essa causa, além de imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinita, atemporal, portanto capaz de saber o futuro que livremente você decide, extremamente poderosa porque criou tudo a partir do nada, sobrenatural, porque a lei da natureza não existe, também é extremamente inteligente. Esse é o Deus bíblico a que nós chegamos sem fazer uma só alusão às Escrituras. Apenas com a ciência e com evidências. Apenas com a ciência e com a evidência. E falando de literalidade das Escrituras, professor Tassos Licurgo, a Bíblia fala, por exemplo, os 4 cantos da terra. Quer dizer, será que a terra não é plana? A superfície da terra, que ideia é essa de terra redonda? Porque tem muito cristão terraplanista. No chat eu tô vendo aqui, tá aparecendo um monte de gente aí terraplanista. A terra é plana, a terra é plana. E aí? A literalidade da Bíblia é como a literalidade de qualquer texto. Você chega assim, olha, eu bati os 4 cantos e não encontrei uma rapadura para vender aqui em Praia Grande. E bati os 4 cantos da cidade e não encontrei uma tapioca. Entendeu? Sim. É na literalidade. João 14,6. Coloca aí, irmã Pri. João 14,6.
Né? Jesus de Nazaré diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, então quer dizer o quê? O caminho, Jesus é feito de paralelepípedo? Então a literalidade... Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira. Exato. Tá. Então a literalidade da Bíblia é como se faz em relação a qualquer outro texto. A Terra não é plana, não tem chance da Terra ser plana pelas evidências que nós temos. É muito simples. Você ligar agora para qualquer lugar, liga para Portugal lá e vai ver a hora que está lá em Portugal. Então existem números, existem fotografias da Terra, todos os planetas são esféricos. Não seria uma conspiração da NASA para nos enganar? Aí a gente entra assim num outro nível de debate, né? Terra plana não tem a menor chance de ser, né? E se a Terra fosse plana, nós teríamos uma coisa interessante, que teríamos a profissão mais perigosa que existe. Sabe qual era? Qual era? Surfista. Ele ia cair lá. Né? Surfista ia ser uma profissão perigosíssima. Perigosíssima, não é verdade? É sério, aqui na praia ainda, né? Mas Natal também. Lá tem praia também, Natal, Natal, né? tem. Você tá em Natal, né? Hoje eu tô em Natal. Então, aí imagina só, vai que cai da borda, né? De cair da borda. É. Né? Da Terra plana. Não, gente. A Terra não é plana, não. E também não dá para usar a redondeza da Terra, como diz nas Escrituras, como literalidade também, porque é o mesmo princípio dos 4 cantos da Terra. Né? Não, a Bíblia não tem intenção de mostrar a Terra redonda ou terra quadrada ou terra em cima de um elefante. Não tem essa intenção, né? É outra intenção. Você falou aí de, universo antigo. Eu ouvi alguém falar, se me permita, eu ouvi um terraplanista dizer que o terraplanismo hoje é um movimento global. Eu ouvi ele falar assim, terraplanista, olha, o terraplanismo é um movimento global. Eu parei. Oh, meu Deus do céu. É a bola quadrada do Kiko, né? Tudo bem. Pessoal, 5 minutinhos. Agora eu vou fazer a última pergunta aqui pro Tassos e vou abrir para você perguntar para ele, tá? Então aproveita agora o chat, pergunta o que você quiser aí e já vai separando sua pergunta que eu vou ler aqui pro Tassos. Falando agora de origem da vida, saindo um pouquinho de origem do universo, que é o nosso tema central aqui do podcast, mas você crê numa vida jovem, né? E a questão dos dinossauros? Porque aqueles que creem na Terra Antiga dizem 65 milhões de anos dos fósseis. Não os que creem em Terra Antiga, os que creem em vida antiga. Vida antiga. São coisas distintas, cara. Distintas. Vida antiga é uma coisa. Certo. Né? E Terra Antiga é outra coisa. Terra Antiga é outra coisa. Entendi. Né? Existe indício, sim, de convivência de dinossauros com seres humanos. É possível você defender isso. Agora, bota aí Jó 15, por favor. Agora, o mais importante é isso, é deixar claro que quem defende o universo e Terra Antiga não defende a vida antiga ou a evolução. Não tem nada... Jó 15. Não defende essas coisas. É muito importante deixar isso bastante claro. Tá certo? Certo, entendi. Uma coisa é Terra Antiga, universo antigo. Outra coisa é vida antiga e eu posso ser, como você falou, eu posso crer no universo antigo e na vida antiga. A vida jovem. E posso crer como você crê no universo antigo e na Terra jovem. Ou na vida jovem. Um exemplo claro que seria daquilo que você sugeriu, uma hipervalorização da ciência contra as escrituras, seria você defender a evolução de Darwin. Que as escrituras claramente dizem que isso não ocorreu. Quando diz, por exemplo, em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem, e esse criar é bará. Certo. Não tem como ser um evolucionista teísta. Não existe isso. Então... É como ser um solteiro casado, um cristão comunista. Não pode. Entendi. É a mesma coisa, ser cristão comunista não pode. Porque ser cristão comunista é um sinônimo de dizer cristão satânico. Não pode. Entendeu? Entendi. Vai assistir lá nosso podcast, hein, pessoal? Assista lá nosso podcast. Solteiro casado não pode. Cristão evoteísta não pode. Agora existe disseminado esse erro profundo, dizer que você defender aquilo que é a rendição da ciência, teologia, que é o Big Bang, quer dizer que você é evolucionista. Isso é de uma ignorância gritante. Então, ignorância no sentido mesmo da palavra. Ele está ignorando os fundamentos intelectuais. Entendi.
Sim, Legal. aqui eu, Fala aí do dinossauro enquanto eu vou selecionando as perguntas. Jó 40:15, você veja que esse texto aqui traz uma tradução que já na realidade mais formal, né? é que não traduz, né? Bemote é uma transliteração. Põe em outra Não, versão. mas antes de colocar, ó, veja o bemote que criei quando criei você, que como capim, como boi. Então veja aqui que vem do hebraico bemoth, que ele faz a transliteração para o bemote. Mas tem outras traduções que botam o quê? Hipopótamo, né? Põe na ARA, põe na ARA. Só para ver que alguns vai aparecer traduzem hipopótamo aqui aí. como hipopótamo. Ela vai trocar lá. Contempla agora o hipopótamo. Aí, que animal é esse? Né? Volta lá para a NVI, vamos continuar. Então, se quiser ir nessa, pode ir. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como um boi. Passe aí. Pode ser 16 agora. Pode ser até um hipopótamo, né? Come a erva como um boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder no músculo do seu ventre. Bom, é um hipopótamo? Vamos dizer que o hipopótamo que faz musculação, faz crossfit, certo? Tudo bem. Mas passe aí. Endurece a sua cauda como cedro. Uma das coisas mais constrangedoras que existem na biografia do hipopótamo é o tamanho do seu rabinho. O rabinho do hipopótamo é constrangedor, ataca de morte a dignidade daquele animal. É um rabinho sem sem a menor dignidade. Então, como é que você pode dizer que o hipopótamo endurece a cauda como um cedro? E o restante também, né? Os tendões de suas coxas são entretecidos, os seus ossos são como bronze, seus ossos são como tubos de bronze. Então, isso aqui... Não parece ser hipopótamo. Não, provavelmente um dinossauro. Por que, pastor, que não tem o nome dinossauro? Porque o nome não havia existido, né? O nome foi criado em meados do século XVIII, né? Por aquele Owen, né? Sim. Owen foi criado ali. Lagarto terrível. Não existia o nome, mas é possível. Eu tive, inclusive, com um amigo que criou um museu chamado Creation Museum, na cidade de Glen Rose, que é perto de Dallas, no Texas. E ele mostrou lá que tem umas pegadas de dinossauro e humanos, e pela análise técnica lá, a pegada do humano é anterior à do dinossauro, como se eles tivessem convivido. É possível que existam dinossauros até hoje. Sim. Não, a maioria dos dinossauros era pequena, né? Como o tamanho de uma galinha. É possível que exista em alguns lugares da Terra. Não tem um dragão de Komodo. O homem tem tecnologia para saber toda a Terra, o que há na Terra tem, mas não tem interesse econômico. Eu não estou aqui dizendo isso, eu estou dizendo que é possível. Agora, o mais importante que eu quero dizer, e é por isso que eu quero responder, é o seguinte, que o universo antigo e a Terra antiga não indicam comprometimento com a evolução de Darwin, e muito menos com qualquer outro tipo de evolucionismo biológico, com evoteísmo ou qualquer coisa. Certo. Bom, pessoal, vamos lá para perguntas e respostas agora para o professor Tassos aqui. Eu vou selecionar algumas. Vamos lá, vamos. Kleber Carlos. Ele diz o seguinte: pastor, Deus criou tudo? Sim ou não? Quer dizer, tem alguma coisa que Deus não criou ou que deixou para, sei lá, evoluir, acontecer alguma coisa? Ou Deus criou tudo? Tudo o que existe, existe por permissão de Deus. Tudo o que existe. Mas nem tudo o que existe, existe por vontade de Deus. Só há o que Deus permite, mas nem tudo o que permite, Deus gostaria que houvesse. Um exemplo disso, o pecado. É um exemplo, claro, Deus não gostaria que houvesse. Mas por que Deus permite? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E com ele a responsabilidade por nossas ações. O mundo de maturidade moral exige a possibilidade de sermos livres. Se nós não tivéssemos a possibilidade de errar, nós seríamos como robôs, a nossa ética seria robótica. A maturidade moral existe no acerto diante da possibilidade do erro. Então, tudo que existe é porque Deus permite. Certo. Misael Sidney, o sol parou para a batalha ser vencida? Olha, os milagres sobrenaturais, impressionantes, grandiosos, de escalas universais, esses milagres vêm, inclusive, no pacote da existência de Deus. O Big Bang é um grande milagre. Ele criou tudo a partir do nada. Então, o Deus que faz isso pode interferir assim que quiser. Agora, é importante que se diga, esses grandes milagres de escalas grandiosas como essas, assim, visíveis grandiosas, existem na Bíblia em mais ou menos 250 situações e estão
concentrados em 3 gerações: Moisés, Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. Certo. A Carol Freitas está perguntando assim: não achei que ficou clara a questão da vida antiga sendo terra nova. Pode explicar? Mas não foi isso não, viu, Carol? É ao contrário. É o universo antigo, terra antiga e vida nova. É isso mesmo. Então é ao contrário aí, tá? Então o Tassos crê que o universo é antigo, crê que a terra também é antiga, mas que a vida na terra, que é o sexto dia da criação, é jovem. Né? E o pastor Tarles concordou que essa crença de universo antigo e terra antiga são compatíveis. Não, concordo. Com a interpretação literal da Bíblia. Concordo sim. Bruno Branquinho pergunta assim: professor Tassos, explica na sua cosmovisão a parada do Sol e da Lua quase um dia inteiro não se pôs. É o dia de 24. Não, mais uma vez, os milagres são intervenções de Deus na natureza. Os milagres não se explicam pelas leis da natureza. Não se explicam porque é da definição do milagre não ser explicado. Senão não é um milagre. Certo. Deus pode fazer isso? Pode. O maior milagre que existiu, repito, foi o Big Bang. O Big Bang é criar tudo a partir do nada, não existia nada. Matéria, tempo, espaço, leis da natureza, nada. Esse é o grande milagre, quanto mais outros. Então, isso está no pacote da existência de Deus. Se você crê no Deus Criador que criou o Big Bang, não há uma decorrência disso, um corolário disso, uma implicação disso. É você crer que Deus pode interferir no mundo, miraculosamente. Sim, e aí não tem explicação. Deus pode parar o universo todo? Pode. Deus pode fazer o que ele quiser. Que é uma explicação seguinte, né? Que o Sol parou. Não, o Sol não parou porque o que parou foi a Terra, né? Tem aquela questão. Mas se a Terra parou, aí tudo que está em cima da Terra tudo que está em cima da Terra voaria, porque estamos a centenas de milhões de quilômetros por hora, né? Então o universo inteiro parou, mas aí cai na questão do milagre, né? Para dar uma aguinha aqui pro Tassos, tá aqui, ó, o David, David o nome dele? David Florentin, é correto afirmar que a primeira coisa criada por Jesus foi o tempo? A primeira coisa criada por Jesus foi o tempo? Deixa eu pegar água aqui pro Tassos. Olhe, o tempo pode existir antes da criação do espaço e da matéria. Mas a matéria pressupõe o espaço e o tempo. Certo. Tudo. Olha só que interessante. Olha. É possível ter tempo sem ter espaço nem ter matéria. É possível ter espaço sem ter matéria, mas o espaço não pode existir sem que ele exista em um tempo. E a matéria não pode existir sem que ela exista num espaço em um tempo. Então, intelectualmente, a ordem de criação é tempo, espaço e matéria. Então, ele está correto. Muito legal essa explicação. Dá até um corte aí, hein, pessoal. Dá até um corte aí, isso daí. Corte é bom porque é pouco tempo, né? Aí vê o tempo. Vamos lá. E para fazer um corte de tempo também, né? Professor Tassos, Bruno Branquinho de novo. Explique para nós por que após o dilúvio a humanidade começou a viver menos em tempo. É o meio em que estamos inseridos? Será que é isso? De fato, após o dilúvio, o evento do dilúvio, a expectativa de vida da humanidade cai abruptamente. E também se dá a extinção dos dinossauros grandes, com corações pequenos para sobreviverem num corpo tão grande. As condições atmosféricas são drasticamente atingidas com o evento do dilúvio. É por isso que as pessoas hoje buscam, algumas delas, câmeras hiperbáricas para repetir situações que podemos dizer pré-diluvianas para que vivam mais. Então, como é o nome? O David? O Bruno Branquinho. O Bruno está correto. Numa atmosfera pré-diluviana, a condição de vida era bem maior. No pós-dilúvio, você tem, de fato, uma queda abrupta da expectativa. Está correto nisso aí. Certo. O Mauro Sérgio, ele está perguntando assim: dinossauros podem ter surgido há centenas de milhões de anos atrás
e terem sido extintos já quando haviam seres humanos? O Tassos acha isso possível? Possível é, mas não é o que eu penso. Acho que houve convivência, mas possível é. Certo, quer dizer, eles foram criados há milhões de anos, mas só foi extinto já quando o homem foi criado. Isso não é a minha visão de mundo. A minha visão de mundo é que a vida é recente, mas eu não posso dizer a ele que isso não é possível. É possível. Certo. Entendi. É possível, mas ainda não... o Renan Marighella, ele diz o seguinte: o que os adventistas vão achar que o sábado, na verdade, era uma era? É como você falou, como se fosse um modelo, né? Não, mas isso é muito simples de entender. Presta atenção, é aquilo que eu falei. Eu nunca disse que o sábado era uma era para o homem. O sábado, 24 horas. O Yom pode ser 24 horas. Sim. Tá certo? Existe Aliás, né? Em muitas passagens. Em muitas passagens, Yom é 24 horas. Se eu não me engano, é só duas que não é, né? Esse que é Zacarias e Oséias 6, né? Tem muitas passagens de Yom que não são 24 horas. Muitas. O dia do Senhor não é 24 horas. Não, sim. Não, a primeira aparição em Gênesis 1:5 não é 24 horas. Os dias da criação são eras. Tem muitas passagens que não são 24 horas. Muitas. É que a mais famosa acho que é Oséias 6:2, né? E Zacarias 14. Agora 17, é claro, né? Olha, agora é claro. É lógico que a ideia de Yom com 24 horas aparece muito mais no discurso do que de eras. Hoje, quantas vezes a gente falou... Se a gente ainda usasse Yom com vários significados, nós usaríamos Yom muito mais como 24 horas. E muito menos como era. Só falei de era como se era da criação. Certo? A Cristiane França está perguntando assim: se Deus ainda está no descanso, você disse que ele está no 7º dia e está no descanso, né? Como explicar em João 5,17, onde Jesus afirma que Deus ainda trabalha, né? Eu trabalho, se não me engano, meu pai ainda está trabalhando e eu trabalho também, né? Uma coisa assim. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho e eu também trabalho. Isso. O descanso é do verbo bara, que é criar tudo a partir do nada. Isso é bem característico das eras de criação. É descansar da criação e não descansar de trabalhar e de interferir na... O verbo assá, que está lá também em moldar a atmosfera, acontece até hoje, inclusive em nosso coração. Deus molda. Então, o descanso é disso daí. Certo. E veja-se que o verbo 7º Yom não se encerra, né? Você entra no capítulo 2 de Gênesis e não se encerra, continua até hoje. A pergunta é meio estranha aqui, eu vou fazer porque você merece tudo. Aí eu dou uma resposta estranha também. Vamos lá, não sei se é muito estranha não, tá? Vamos lá. Ou eu que não entendi, né? Eu que estou precisando aprender melhor aqui. O Charles Gemeis, ele diz assim: você não acha que acreditar num universo de milhões de anos fere o caráter de Deus, uma vez que em Romanos, Paulo deixa claro que mortes e tudo o que não presta veio por causa do pecado? Uma coisa é o universo, a idade do universo. Outra coisa é a idade da vida. As pessoas confundem demais isso. Entendi. O universo de milhões de anos não tem ninguém morrendo, não. O universo não tem... Não estou falando de vida. A vida é jovem, minha visão de mundo. Então as pessoas confundem muito. Preste atenção, para não confundir mais. Uma coisa é a origem do universo, outra coisa é a origem da vida. O universo pode ter o tempo que for sem vida. Certo. A vida vem depois. Então ele falou aí de uma coisa de universo, outra coisa da vida. Entendi. Cleiton Barbosa. Dr. Tassos, como é possível compreender o caos, as trevas e o Espírito de Deus surgindo antes da criação do haja luz? Quer dizer, tinha o caos, antes tinha trevas, era tudo trevas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, antes do haja luz. Né? Deus cria as coisas para serem moldadas gradativamente. Deus precisava fazer assim? Não. Assim como ele não precisava ter criado em 6 dias e 24 horas, nem precisava ter criado em 6 minutos, 6 segundos. Não. Deus fazia, se ele quisesse, ele faria tudo pronto em 1 milésimo, se ele quisesse. Então Deus faz assim com um fim específico, para nos mostrar um processo que ele faz em nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, é o haja luz. E a partir daí, o que está absolutamente caótico passa gradativamente a ser, pelo processo chamado de santificação, moldado, assim como o oleiro faz em relação ao barro. É uma representação no processo da criação do que de maneira bela e profunda ele faz na nossa vida.
Deus usa da natureza para nos ensinar sobre as questões profundas da nossa alma. Certo. O Walter Medeiros está perguntando assim: quando Jesus fala em outras moradas, é possível entender que Deus pode ter criado outros planetas? Qual sua visão sobre vida extraterrestre? Essa é uma questão muito interessante que ele trouxe, ainda bem que a gente não vai deixar de falar sobre isso, porque muita gente diz assim, né? O universo e a vida, as coisas só existem da forma que são, principalmente a vida, porque vieram graças a um extraterrestre que trouxe para cá. Panspermia. Pois é. Mas o interessante para se dizer quanto a isso é o seguinte, olhe, se foi um extraterrestre que trouxe a vida para cá, isso não justifica e explica o problema da origem da vida. Isso, no máximo, muda o problema de planeta. Como foi que o extraterrestre passou a existir? A existência de extraterrestre, eu tenho a convicção de que não existe, mas se houvesse a existência de extraterrestre, isso é uma prova a mais para a existência de Deus. Porque um só planeta, tendo as condições para que a vida seja possível, já exige a existência de Deus, o que dizer de 2 planetas de onde o extraterrestre teria vindo. É a questão também do multiverso, né? O multiverso só muda o problema também, né? Só altera o problema de ter 122 constantes antrópicas aqui para ter em outro universo também. Não, o multiverso é o seguinte, o multiverso é interessante, porque o multiverso é o seguinte, diz assim, olha, de fato, um universo como esse aí de vocês é impossível por acaso. Só há uma chance dele ser justificado por acaso. Qual é? Se houver infinitos universos. Num conjunto de infinitos universos, um tem que ser como o nosso. O que ocorre com o problema do multiverso é que não há nada que indique a existência de outro universo. Outro problema, ele não resolve o problema da origem dos universos. Se o nosso universo exige Deus para ter criado, como no forma nós vimos, os outros universos infinitos exigiriam de forma infinita ainda mais a existência de Deus. E por fim, aumenta ainda mais a necessidade de sintonia fina, porque Sim. Deus não precisa mais sintonizar apenas o nosso universo. Que coisa, né? Mas você vê a questão da Terra, né, Tassos? O William Paley falava disso daí já na teologia natural, já há muitos anos, 52 anos antes de Darwin. E ele mostrava como um relógio Rolex, né? Como um relógio no meio do... A Terra foi ajustada de forma tão fina que não tem como ser por acaso, não é? Não foi uma pedra que foi colocada ali, né? Aí questões muito, muito comuns dizem assim, mas não pode ser uma vida de outra forma? Pelo que sabemos, não. Pelo que sabemos, a vida só é possível com base em carbono. Antigamente se achava que seria possível vida com base em silício, mas já se abandonou essa ideia. Então não é possível outras formas de vida senão com base em carbono, pelo que sabemos. A não ser que alguém queira usar uma fé irracional e tirar afirmações de fé irracional. O Pierre Reis, ele pergunta, o que o Dr. Tassos acha da teoria do design inteligente? Eu não faço parte dessa teoria, eu sou criacionista. Eu acho o seguinte, que a causa do universo é Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, o design inteligente é um movimento que quer chegar até a ideia de que há uma mente inteligente que há por trás da criação e, na minha perspectiva, nós podemos ir além. Há argumentos racionais suficientes para mostrar que esse Deus é o Deus cristão revelado na Bíblia. Certo, o design inteligente vai chegar até o ponto de dizer assim, nós sabemos que tem um ser inteligente pela ciência que criou tudo. Dali, quem é esse ser inteligente? Aí tem vários... Mas podemos ir, por que parar ali? Não, como cristãos, vamos até o final. Então, né? assim, eu acho que a gente não precisa ter medo na universidade de dizer que a Bíblia é o livro mais confiável que existe, comparado com qualquer outro livro escrito na Antiguidade. A gente não deve ter medo na universidade de dizer que Jesus Cristo não se compara com nenhum outro líder religioso. Nós não devemos ter medo de levar adiante essas afirmações que têm respaldo intelectual para defendê-las. O design inteligente é um movimento praticamente completo de cristãos que para nessa questão da mente inteligente e não vai adiante. Eu sou criacionista bíblico, defensor da interpretação literal da Bíblia. É muito importante que isso fique claro. Contra o evoteísmo
evoteísmo Sim. e a favor da origem do universo antigo, terra antiga e vida jovem. E você falando de evoteísmo, aí tem mais uma pergunta do David aqui, David Florentin. Existiu homem antes de Adão, como os Neandertais, lá, os Neandertal, né? Teve algum... Nunca houve, não. O Adão é o início da humanidade. Não há nenhum outro homem antes de Adão. O que existe são fósseis fraudulentos. Lá no museu que eu falei para você, Creation Museum, o dono lá é o Karl Barr. Ele tem lá um dente. Eu tive lá, né? Bati uma foto com um dente assim. É o dente do homem de Nebraska. Sei. Esse homem de Nebraska era um fóssil de transição, até que descobriram que aquele dente era de um porco. Então é fraudulento. O Lucy é fraudulento. Agora tem umas pessoas que eu vejo andando até hoje em dia que eu acho que é um fóssil de transição, né? Que é gigante. Tem uns meio esquisitos. Às vezes esse cara é um fóssil de transição. É tão feio que é um fóssil de transição. Pois é. Mas tem algumas seitas aí que dizem que o Adão tinha 4 metros de altura e tudo mais, viu? Só diz o que quiser, né? A pessoa pode dizer o que quiser. Pode. Graças a Deus que no cristianismo que nós temos a liberdade de dizer o que nós queremos. Em outras visões de mundo não dá para fazer isso, não. É verdade. Isso está no nosso podcast sobre comunismo, hein? Você pode ver lá o podcast Comunismo e Cristianismo, tá? Está mais algumas perguntinhas aqui, últimas aqui, tá, pessoal? Só falando para vocês de novo, estou vestindo aqui o futuro, estou vestindo Insider. Nós estamos com uma promoção para você que quer vestir o futuro com tecnologia, uma roupa que se desamassa com o calor do corpo, que não desbota com lavagens, é anti-odor, é confortável, combina com tudo. Você pode adquirir lá na loja da Insider, no link que está aqui na descrição do vídeo. Com o cupom TEOLOGAR12, você vai ter 12% de desconto em qualquer compra que você fizer lá na Insider, tá? Você pode ir lá também. O pastor expõe um pouco essa minha camisa, que é fedorenta, bufenta. Então, a próxima vez que você vier aqui, você vem vestido de Insider, que já ganhou um presente. O calor do corpo amassa a camiseta todinha. É tudo o contrário essa camisa bufenta aqui. Você viu, ó, eu coloquei, ó, não tá nem amassada. Fiquei constrangido agora, viu? Eu fiquei constrangido, professor Apri. Ai, vamos lá. O pessoal tá agradecendo aqui demais. O Wellington Rodrigo tá perguntando assim, é possível a nossa galáxia ser engolida por um buraco negro? E qual seria a consequência? Tem alguma teoria que dê algum parecer sobre isso? De fato, o futuro deste universo será uma grande sopa cósmica e sem vida. A vida aqui será impossível. Isso segundo a ciência? Não, segundo a ciência. Certo. E peraí. Não, depois vai chegar, não. Agora, a Bíblia é o único livro religioso que fala de duas criações. Duas criações. Sim. A primeira foi o que a gente falou, agora eu vou falar da segunda. Quando ela diz que viveremos em novos céus e nova terra. É verdade. Esse termo novo aí diz que Deus agirá de maneira sobrenatural para restabelecer os novos céus e nova terra para que vivamos a eternidade. Aqui, parabéns, aqui estão elogiando aqui. Eu vi uma pergunta aqui. O Animation Canal. E se o James Webb revelar mais indícios de um universo não antigo de milhares de anos? Como seria refeita a teoria do Big Bang? Ela seria reformulada? Como é que ela seria? Olha, se depois de muita análise feita entre os cientistas da área, no ambiente correto, em simpósios de ciência, chegar a uma reformulação tão brusca do Big Bang, o que é que nós iremos fazer? Iremos aceitar. Eu vou fazer o quê? Agora, o que eu estou dizendo hoje é que a teoria do Big Bang não é incompatível com a interpretação literal da Bíblia. O que temos hoje, o que sabemos hoje, os dados que temos hoje revelam que na história da ciência, a teoria do Big Bang representa a rendição da ciência à teologia. Eu não sou militante contra a Terra Jovem não, sabe, Thales? Sim. Eu não sou militante não. Por mim, se disser que Deus criou há um segundo atrás, para mim não tem problema nenhum. Eu só quero dizer que isso é mais comum no pensamento de crianças e adolescentes. No mundo, as pessoas, as lideranças,
quando se debruça sobre essas questões, os maiores cientistas cristãos do mundo são, em praticamente sua totalidade da área, são pessoas que entendem que o Big Bang é a rendição da ciência e teologia. E eu quero que o Brasil tenha esse entendimento, assim, veja essa opção. Sim. Não fique repetindo algo que é claramente falso, que o Big Bang é uma solução naturalista. O ateu não gosta do Big Bang, porque ele não sabe nem lidar com o Big Bang. Já começa a inventar que o Big Bang não quer dizer, é uma singularidade antes de um quê? Não sabe. O ateu fica constrangido, assim como o ateu fica constrangido com a origem da vida. Sim, não tem. O evolucionista hoje, ele não quer debater a origem da vida. Ele diz, não, eu só debato da existência da vida para depois. A origem da vida é absolutamente constrangedora do ponto de vista do ateísmo. Então, o que eu estou dizendo aqui, neste nosso bate-papo, foi algo muito simples, no sentido de trazer clareza para que as pessoas evitem de se envolver em afirmações claramente falsas. Você quer crer numa Terra antiga? Fica à vontade. Se você acha que a Terra foi criada o universo foi criado 5 minutos atrás, fica à vontade, não tem nada a ver com isso. Agora, se você não quer errar intelectualmente, não vá dizer que que o universo antigo e a Terra antiga são incompatíveis com a interpretação literal da Bíblia. Isso é falso. Entendi. Outra coisa. Então, só recapitulando. Então, é compatível literalmente com as Escrituras, tanto a Terra antiga quanto a Terra jovem. É compatível as duas coisas. As duas interpretações são compatíveis com a interpretação literal da Bíblia. Yom para um é dia de 24 horas e Yom para outra é era. Quem acha que é era não vai dizer são dias não literais. Não existe dias não literais. A palavra é Yom. Yom quer dizer era. São compatíveis. Por que eu escolho o universo antigo e não escolho... Sim. Por que você escolheu o universo antigo e não o jovem? Pela revelação. Eu tenho duas opções igualmente bíblicas, literais. Preste bem atenção, vou dizer de novo, literais. Duas opções. E pela revelação geral, existe um indício fortíssimo para o universo antigo. Entendi. Tassos, eu quero agradecer a sua visita aqui lá do Nordeste para cá. Nós vamos acabar em pizza daqui a pouco aqui, todo mundo junto. Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela visita aqui no teu lugar. Eu que agradeço o convite. Uma grande alegria estar aqui. Uma agenda muito corrida, mas é uma alegria estar aqui na Praia Grande, não é isso? Isso mesmo. Praia Grande. Com essa equipe aí internacional. Essa equipe Essa equipe aí eu fico assim impressionado com a capacidade desse pessoal. Você viu aqui como deixa a gente mais bonito lá? Deixa. A minha camisa bufenta, né? Não dá pra ver, ninguém tá sentindo. A minha é da Insider, ó. Tem o agora em cima da cabeça do Tassos lá tem o QR Code para você apontar aí. Agora também tem um negócio, né? Essa daí, a economia de água é grande, porque você não faz quantos meses você não lava ela? Então uma semana sem tomar banho, ela é anti-odor. Teve uma dessas daí que eu ouvi falar, eu não sei se é verdade, eu ouvi falar que ela veio, a pessoa usou, cheirou, é porque é defeito de fábrica. Mandou de volta para a empresa, eles mandaram as outras todas novas, porque não pode feder. Não, ouvi falar. Vamos testar. Eu vou ficar mais uma semana sem tomar banho. Pronto. Vamos ver se funciona. Posso deixar meu Instagram aí? Por favor, vai aparecer na tela aí também o seu Instagram. Meu Instagram é Tassos Licurgo. Apareceu aí. Vai aparecer, ó. Me deixa de brincadeira. A nossa equipe é assim, quer ver? Vai, olha lá, ó. Meu Deus do céu, não é que apareceu mesmo? Lá. Nossa Tassos Licurgo. Como é que faz isso? É um papelzinho que cola, não, isso aí chama Lower Third. É um papelzinho que cola ali, é? Bota de novo aí, irmão. Bota de novo aí. Olha lá. Tassos Licurgo. E ainda tem um risquinho, né? Tem, foi feito especialmente para você. Lá na minha região, lá lá na tromba do elefante, né? O pessoal olha assim e faz o quê? Sabe o quê? Não. Olha assim, faz pia. Mas assim. Meu irmão. Então, Tassos Licurgo, para quem quer acompanhar, vamos fazer uns cortes, vamos colocar lá nas redes sociais também. Sim, eu pedi, se me permite. Por favor. Queria pedir desculpas pelo fato de ter vindo usando a sandália de Moisés, ó. Cadê a sandália de Moisés, viu? Quero pedir desculpa, viu? Que era pra eu ter vindo com as calças, né? Mas eu tava aqui embaixo. Eu tô de calça. Eu sou crente. A sandália de Moisés aqui, ó. Cadê a sandália? Tá aqui, Você não veio muito crente, não. Eu vim crente. De Moisés. Quero pedir desculpa por essa falta de consideração. Ó, vai lá na Insider, então. Lá tem calça, lá tem bermuda, tem até cueca. Eu ganhei uma cueca da Insider. E aí você pode ir lá também. E lava também? Lava também. Eu queria agradecer ao pessoal que veio de São Paulo também. Bispo Denis está aqui nos bastidores. Aleluia, né? Até que enfim.
Não tá sobrando nada pra nós. Tá aí o Bispo Denis, o Alfredo e o Alfredo. O missionário JJ. JJ. Jay. Ele tá aí também, veio lá Jay do tá aí. Canadá. Grande Jay, tá aí? Deu uma descidinha pra resolver um problema ali. Jay é... Tem os bastidores Jay aqui também. é... Pessoal, muito obrigado por você acompanhar o Teologar. Se inscreva no canal. Chegamos aí 223 mil inscritos, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva na jornada escatológica. Vai ser a maior jornada escatológica que já fizemos até hoje, hein? Dia 5, 6 e 7 de fevereiro. Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, Teologar.